Salve, torcida vascaína, chega mais porque hoje o clima é de decisão. Tá começando mais um giro de notícias aqui do nosso Vascão e tem muita informação quente pra você que acompanha cada passo do gigante da colina. Tô gravando aqui na correria em pleno aeroporto, mas não tem tempo ruim quando o assunto é manter o torcedor bem informado. E olha, o vídeo de hoje tá especial porque tem prévia do jogo decisivo contra o Operário, tem atualização importante sobre bastidores do clube, diretoria, jogador que ia sair, mas pode ficar. E até bronca da FIFA, então fica até o final que tem conteúdo pra todo mundo. Começando com o que interessa agora hoje, tem Vasco em campo pela Copa do Brasil. É mata-mata jogo de volta das oitavas de final e vale muito tanto em grana quanto em confiança pro restante da temporada. O empate no jogo de ida lá no Paraná deixou tudo em aberto e agora o duelo é em casa diante da torcida com aquele clima de decisão que a gente ama. O momento do time é outro muito diferente daquele da primeira partida que ainda era comandado pelo Carille. Agora com Fernando Diniz no comando, o time vem de uma vitória contundente contra o Fortaleza e mostra sinais claros de evolução. Mas a gente sabe que Copa do Brasil é outra história, então atenção total. Do outro lado, o Operário deve vir fechado na retranca tentando segurar o empate para levar para os pênaltis. A missão do Vasco é furar esse bloqueio e, se possível, resolver a parada logo no primeiro tempo. Um gol cedo pode abrir o caminho para uma vitória mais tranquila e até uma goleada, por que não? Mas se o time demorar para marcar o nervosismo, pode bater, e aí é preciso equilíbrio e inteligência para não cair na armadilha do adversário. O time deve ir a campo com o que tem de melhor. A expectativa é que o Diniz mantenha a base da equipe titular Léo Jardim no gol Piton e Paulo, Henrique nas laterais a zaga com João Vitor e Luiz Gustavo. No meio, Hugo Moura, Galdames, Nuno Moreira e Coutinho com Raí e Pablo Vegetti na frente. E aí já entra um ponto interessante. Será que se o Vasco conseguir abrir 2 ou 3 gols ainda no primeiro tempo, vale a pena poupar o Coutinho que está suspenso para o clássico contra o Fluminense e o próprio Vegetti que vem numa sequência? Pesada deveria ser preservado caso o jogo fique tranquilo? Comenta aí o que você faria no lugar do Diniz. Agora, mudando de assunto, bora falar dos bastidores porque a novela sobre o novo diretor executivo de futebol ganhou mais um capítulo. Ontem foi oficializada a candidatura única à presidência da CBF e logo de cara surgiu a pergunta: Rodrigo Caetano continua na seleção? A resposta foi sim. O novo presidente já deixou claro que conta com ele, ou seja, a chance de o Vasco repatriar. O dirigente praticamente desapareceu. Uma pena, já que o nome do Rodrigo era o preferido da diretoria e do Pedrinho, que contavam com uma mudança no comando da CBF para tentar trazê-lo. Com isso, o clube já começa a olhar para outras opções no mercado. Os nomes de Juninho Paulista e Felipe Ximenes aparecem com força. E sinceramente eu colocaria todas as fichas no Juninho. Cara experiente com passagem pela seleção que conhece o Vasco e o ambiente de pressão que o clube oferece. Seria uma excelente escolha para esse momento de reconstrução. Vamos aguardar porque novidades devem pintar ainda essa semana. Outra notícia que mexeu com os bastidores do Vasco envolve o futuro do volante Juan Sforza, o jogador argentino, que chegou com moral depois de ser comprado junto ao Newell's Old Boys por cerca de 8 milhões de reais, vinha completamente escanteado. Nem no banco ele aparecia nos tempos de Carille. Mas parece que a chegada de Fernando Diniz mudou o cenário. Ontem, internamente, o treinador deixou claro que quer contar com o garoto e vê potencial nele para atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante e até como zagueiro pela qualidade no passe e na saída de bola. Confesso que fico animado com essa possibilidade. O Sforza tem só 20 anos, é jovem, tem técnica boa, batida de bola e capacidade para evoluir muito. Nas mãos do Diniz, que sabe lapidar jogador, pode ser uma das surpresas positivas da temporada. E mais se ele for bem, pode até render uma grana lá na frente, porque o mercado adora um jogador versátil com perfil técnico e margem de crescimento. Mas nem tudo são flores no mundo vascaíno. Ontem à noite, uma bomba caiu na colina, a FIFA notificou oficialmente o Vasco com um transfer ban. Isso mesmo, o clube está neste momento impedido de registrar novos jogadores por causa de uma dívida com o Nantes da França pela contratação do atacante Adson. A compra foi feita pela 777, mas até agora a grana não caiu na conta dos franceses que foram à FIFA e conseguiram essa punição.
A diretoria da SAF já se pronunciou dizendo que vai tomar todas as providências necessárias para resolver a situação. E é bom que resolva logo, porque a próxima janela de transferências abre em julho, ou seja, faltam pouco mais de 40 dias. Se a dívida não for quitada até lá, o Vasco corre o risco real de não poder reforçar o elenco no segundo semestre. E isso seria desastroso porque o clube deve perder algumas peças importantes. Léo Jardim, Jair, Lucas Piton, talvez até o próprio Raí e outros nomes que vêm sendo sondados. Mesmo que o clube não pretenda contratar em massa reforços pontuais, serão essenciais. A temporada é longa, o elenco ainda precisa de ajustes e não dá para correr o risco de ficar travado por conta de um débito que com boa vontade e organização pode ser resolvido. É hora da SAF mostrar eficiência porque a margem para erro é pequena, então minha família vascaína, o clima é de decisão dentro e fora de campo. Contra o Operário, é jogo para entrar com tudo, buscar a vitória desde o primeiro minuto e mostrar que o Vasco está crescendo. E fora das quatro linhas, é hora de arrumar a casa, resolver pendências e seguir firme na missão de recolocar o gigante no lugar que ele merece. Quero saber a sua opinião. Confia no time hoje? Apostaria na permanência do Sforza? E quem você escolheria para diretor executivo? Manda nos comentários, participa e vamos juntos porque a torcida faz a diferença. Além das expectativas em campo e da tensão nos bastidores, a torcida do Vasco vive momentos de ansiedade que vão além das quatro linhas. O jogo contra o Operário, apesar de ser crucial no calendário, acaba sendo apenas o estopim de uma série de movimentações que tem impacto direto no restante da temporada. O ambiente do clube mistura esperança com preocupação e empolgação, com cautela, e tudo isso num momento em que a estabilidade emocional pode ser um diferencial dentro do vestiário. Fernando Diniz chegou com essa missão de reorganizar não só o futebol jogado, mas também a mentalidade dos atletas. E é aí que entra a importância desse confronto. Uma vitória hoje convincente e categórica pode ser o ponto de virada que o elenco precisa para decolar de vez no ano. O time está começando a criar identidade. Com Diniz, a posse de bola aumentou, o toque está mais refinado, a movimentação, sem a bola começou a aparecer e até jogadores que estavam esquecidos voltaram a ganhar espaço. Isso mostra como a mudança de comando técnico pode transformar completamente o cenário. Um exemplo disso é o próprio Nuno Moreira. No início da temporada era uma peça sem grande protagonismo e agora está sendo trabalhado como parte fundamental na transição ofensiva. Outro nome que tem crescido é o Hugo Moura. Discreto, mas eficiente, ele começa a assumir funções mais complexas no meio-campo, especialmente na cobertura defensiva, o que tem liberado os meias para jogar com mais liberdade. Essa estrutura que Diniz está montando precisa de tempo e continuidade, mas já dá sinais promissores, e justamente por isso, o jogo de hoje tem um valor que vai além da classificação, ele é um teste de maturidade. O Vasco precisa mostrar que aprendeu a jogar contra times fechados, que consegue furar retrancas e se impor tecnicamente, mesmo quando a bola não entra logo de cara. Isso é o que separa os times que brigam por título dos que apenas cumprem tabela. No entanto, toda essa construção em campo precisa ser acompanhada de uma gestão fora dele que esteja à altura. E aí mora o grande desafio do momento. A punição da FIFA pelo não pagamento da transferência do Adson escancarou uma fragilidade que preocupa o torcedor, a comunicação entre a 777 e a atual direção administrativa do Vasco. Enquanto a SAF alega que vai resolver tudo dentro do prazo, a torcida já se pergunta por que esse débito não foi tratado com a devida antecedência. São questões que geram desconfiança, e em um clube como o Vasco, onde a relação com gestões passadas foi marcada por dívidas e promessas não cumpridas, esse tipo de situação reacende antigos fantasmas. O que se espera agora é que o Pedrinho, que vem tentando reaproximar o clube da sua essência, consiga encontrar um ponto de equilíbrio entre a gestão financeira e o planejamento esportivo. Não adianta montar um time competitivo se o clube está amarrado nas janelas de transferência. Voltando à parte esportiva, a boa notícia é que o elenco atual começa a dar sinais de entrega e comprometimento.
Contra o Fortaleza, vimos um Vasco vibrante, com intensidade, com presença ofensiva e principalmente com coragem. E é essa coragem que precisa aparecer novamente hoje. Jogar no São Januário lotado tem que ser uma vantagem, não um peso. A torcida vai fazer a parte dela como sempre faz, mas é dentro de campo que os jogadores precisam demonstrar que estão entendendo o tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa. Pablo Vegetti, por exemplo, tem sido o retrato da entrega. Mesmo quando não marca, participa, pressiona, incomoda a defesa adversária. Um verdadeiro centroavante raiz que entende o peso da camisa e da arquibancada. Ele pode ser decisivo mais uma vez. E aí entra o dilema que mencionamos. Será que, caso o jogo esteja resolvido cedo, vale a pena poupar o argentino visando o clássico contra o Fluminense? O calendário é cruel, os jogos são intensos e a sequência que vem pela frente promete ser desgastante. Falando em clássico, o jogo do fim de semana contra o Fluminense pode ser um divisor de águas. Se o Vasco avançar na Copa do Brasil e ainda vencer o rival no Brasileirão, o time entra numa nova prateleira de confiança e projeção. A sequência positiva serviria para calar os críticos, ganhar respeito dos adversários e principalmente consolidar o trabalho de Fernando Diniz. O treinador, que chegou sob desconfiança de parte da torcida, começa a mostrar que pode sim ser uma peça importante nessa reconstrução. E não é exagero dizer que ele já conseguiu mudar o ambiente? O clima dentro do clube melhorou, o vestiário se mostrou mais unido e alguns jogadores voltaram a sorrir. Isso é sintomático. Futebol não é só tática, é energia, é ambiente, é confiança. E quando isso acontece, o desempenho em campo naturalmente acompanha. Nesse cenário, o aproveitamento de jogadores como Juan Sforza passa a ser estratégico. Você tem um ativo jovem com bom potencial técnico que estava encostado e agora recebe respaldo do treinador. Isso é ótimo para o clube, em vários sentidos. Primeiro, porque valoriza um jogador que custou caro. Segundo, porque pode ser uma solução interna para carências do elenco. E terceiro, porque cria um efeito dominó de motivação em outros atletas que estão fora do radar. Todo jogador quer sentir que tem chance, que pode voltar a ser útil. O Diniz é mestre nisso. Ele resgata atletas que muitos já davam como descartados. E no caso do Sforza, se ele realmente conseguir se adaptar a uma nova função, seja como zagueiro com saída de bola ou volante de marcação mais recuada, pode virar uma peça valiosa num elenco que inevitavelmente vai sofrer perdas na próxima janela. A situação do Vasco hoje é clara, precisa ganhar, precisa se classificar, mas também precisa mostrar que aprendeu com os erros. Não dá mais para tropeçar em jogos teoricamente acessíveis, não dá para vacilar em decisões dentro de casa, não dá para repetir os erros de temporadas passadas. A torcida quer mais, quer um time competitivo que brigue, que não se encolha diante das dificuldades. E o cenário é favorável. O adversário de hoje não é nenhuma potência. Com todo o respeito ao Operário, o Vasco tem mais camisa, mais torcida, mais elenco. É só colocar tudo isso dentro de campo com seriedade e foco. E se fizer isso, a tendência é de uma noite feliz para todo mundo. O importante agora é que as decisões sejam tomadas com clareza, tanto dentro quanto fora de campo. A SAF precisa quitar as dívidas, a diretoria precisa acelerar a busca pelo novo executivo. O departamento de futebol tem que continuar alinhado com o técnico. Só assim o clube vai conseguir transformar esse momento de expectativa em resultados concretos. O torcedor já cansou de promessas. O que ele quer é ver bola na rede, classificação garantida e um time que o represente. E hoje é dia disso, dia de mostrar quem manda em São Januário, dia de fazer valer o peso da tradição da camisa da história. Se o Vasco fizer o dever de casa hoje e eliminar o Operário com autoridade, não vai ser só uma classificação, vai ser uma afirmação, uma mensagem para o Brasil inteiro de que o gigante voltou a incomodar. E quando o Vasco incomoda todo mundo, olha diferente. Então é hora de transformar expectativa em realidade. Hora de deixar o coração na ponta da chuteira e fazer a torcida explodir de alegria. Porque quando o Vasco joga com alma, não tem retranca que segure. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de Vasco.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora! Continua. O futebol carioca foi sacudido por um rumor que promete esquentar ainda mais a rivalidade entre Flamengo e Vasco. Segundo fontes próximas aos bastidores do futebol, o atacante Pedro, destaque do rubro-negro nos últimos anos, pode estar de saída. Do Clube da Gávea rumo a São Januário, a especulação ganhou força após relatos de uma briga entre o jogador e membros da diretoria flamenguista, o que teria sido o estopim para um possível rompimento entre as partes. Pedro, que chegou ao Flamengo com status de grande reforço e teve momentos de brilho com a camisa rubro-negra, parece ter se desgastado nos bastidores. Informações extraoficiais indicam que o centroavante teve desentendimentos com dirigentes do clube, especialmente relacionados à sua utilização em campo e ao planejamento para a temporada. O clima teria azedado nos últimos dias, levando o jogador a considerar uma mudança drástica em sua carreira, e o Vasco surgiu como um possível destino. A possibilidade de Pedro vestir a camisa cruz-maltina causou alvoroço entre torcedores de ambos os clubes. Para os vascaínos, seria um golpe de efeito no mercado, reforçando o elenco com um jogador de alto nível e experiência. Para os flamenguistas, no entanto, a simples ideia de ver um ídolo recente se transferindo para o maior rival é vista como uma afronta, além de um sinal de crise interna. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte de nenhum dos clubes, a especulação já movimenta o noticiário esportivo e as redes sociais. Fontes ligadas ao Vasco afirmam que há interesse no atacante e que conversas preliminares teriam ocorrido, embora ainda em estágio embrionário. A diretoria vascaína vê em Pedro uma peça ideal para liderar o ataque e acredita que sua chegada teria impacto técnico e simbólico no projeto de reconstrução do clube. Enquanto isso, o Flamengo evita comentar publicamente sobre o caso, mas nos bastidores a preocupação com o desgaste da situação. A permanência de Pedro pode depender de uma reaproximação com a diretoria ou de propostas tentadoras de outros clubes. O Vasco, atento ao desenrolar da novela, espera o momento certo para agir. Se o rumor se confirmar, será um dos movimentos mais surpreendentes do futebol brasileiro nos últimos anos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!